no Rio de Janeiro, como é que está? Já está reabrindo o comércio? Abriu o calçadão. Calçadão nunca fechou, né, Carol? Abriu o calçadão, camelô, mas loja de rua e shopping não. Não. Bem carioca mesmo, né? Não, os shoppings ainda não abriram, mas, por exemplo, os bairros, subúrbio, o comércio estaria toda, né? Praticamente ele nunca parou ali de funcionar. Então, vamos ver como é que vai ser, né? Acho que eu consegui. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Olá. estamos te ouvindo. Intenso agora, não dava Oi, pra Camila. conectar. Tudo bem, gente? Pânico social. Gente, eu não sei se para vocês, no meu relógio são 17 horas. Podemos começar? Camila, tudo certinho aí? Então a gente sai, né? Tira o vídeo. Não, pode ficar com o vídeo, doutor Paulo. 1397. Vou deixar aqui, tá? Então, vou começar. Boa tarde a todos. Agradecer imensamente a presença de todos vocês, principalmente dos nossos debatedores e convidadas aqui. Meu nome é Tatiana Flores, eu sou advogada especializada na área de reestruturação e insolvência. Vim aprender aqui com vocês, né? Então, vou mais fazer perguntas do que... Tenho mais dúvidas do que respostas. E estou com um time de peso aqui para conversar com a gente, tomar esse café conosco, contando com a presença do Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, que é juiz titular da 2ª Vara de Falências e Recuperação Judiciais de São Paulo. Estamos com a Ana Carolina Monteiro, advogada do Rio de Janeiro. Doutora Camila Tebaldi, que é advogada e administradora judicial, trabalha na KPMG, é sócia da KPMG. Agora eu vou... Doutora Irine Souro-Soglo, espero ter acertado, de Soglo. Peço desculpa se não conseguir pronunciar corretamente, que também é advogada e AJ no Rio de Janeiro. Doutora Juliana Biolchi, que também é advogada no Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Hoje o tema é super importante. Nós estamos em continuação, na verdade, de uma primeira rodada de debate que nós tivemos sobre o PL 1397/2020, e a nossa proposição aqui ela é bastante provocadora na medida em que a gente está falando, o PL foi para o Senado, e agora? Nós, como os profissionais do direito, como que a gente tem que lidar, quais são os principais pontos que a gente tem que prestar atenção, como que nós vamos assessorar os nossos clientes, ou como que vamos julgar os casos que estão vindo, né? E aí, já partindo para o propriamente dito, eu queria principalmente ouvir do Dr. Paulo e da Irine, como que fica a questão que o PL, eu queria que vocês explicassem um pouco para a gente, a questão da suspensão legal, que acho que é um tema que está bem forte no projeto de lei, e essa negociação preventiva. O que a gente pode esperar, como que é essa operacionalização, como que vocês pensam principalmente nessas duas vertentes. Eu passo a palavra para o Dr. Paulo. Acho que está no mudo, doutor Paulo. Aí. Bom, boa tarde a todos e a todas. Né? Eu quero parabenizar a iniciativa de vocês de congregar as mulheres que atuam na área de insolvência e também na área empresarial. Acho que vocês têm que se unir mesmo, fortalecer a posição de vocês. Também queria parabenizar a ideia desse café com salto. Acho interessante a gente debater o PL 1397, PL esse que eu efetivamente não conhecia, porque embora em casa trabalhando, nós já estávamos com os processos sendo afetados pela pandemia, e eu fui convidado para uma live no dia 15 de maio, e a discussão era negociação e PL 1397. Aí eu falei, bom, deixa eu ler o PL 1397 que está na Câmara. E ele me assustou muito, não é? Me assustou demais. E depois, quando eu soube que ele ia ser votado, de repente ele foi colocado em votação de um dia para o outro, aí eu tive que me virar, porque já que eu não fui ouvido previamente, eu acho que foi até um desrespeito ao Poder Judiciário de São Paulo não ter sido consultado,
ao contrário do que ocorreu anteriormente, que nós recebemos o deputado Hugo Leal, quando ele era relator do outro projeto, dessa vez ninguém foi consultado. E eu tive que me virar para falar a palavra correta. Então, eu tive que ligar para assessores de deputados, tentar conhecer deputados, para tentar evitar o mal maior. Mas, infelizmente, eu até entendo o problema de saúde dos pais do deputado Isnaldo, que acho que contraíram a Covid-19, e espero que eles estejam bem de saúde no momento, mas me parece que foi um equívoco, não é? Alguns deputados dizendo, vamos deixar melhorar no Senado. Então, o que eu peço é isso, vamos melhorar o PL no Senado. E por que melhorar o PL no Senado? Porque o PL, desculpem aqueles que acham que ele é bom, o PL é muito ruim. O PL tem um desenho equivocado nessa negociação preventiva. Ele joga para o judiciário um caminhão de processos. E aqui eu só vou dar um dado para vocês que eu coletei no site do IPEA. O IPEA, que tem profissionais muito gabaritados, demonstrou que houve uma queda de faturamento na indústria em abril superior a 36%, no comércio superior a 34% e dos serviços de 23%. O que isso significa, de acordo com o PL? Que todos os segmentos que eu mencionei agora, não é? Talvez o de serviço não, porque alguns segmentos, algumas atividades de serviço não atingiram aquele limite de 30%. Mas todos os segmentos da indústria e do comércio poderiam entrar no judiciário 30 dias depois da vigência da lei, pedindo o tal do benefício da proteção contra credores de 90 dias, que eles chamaram de negociação preventiva. E que é um equívoco crasso. Por quê? Porque negociação se faz extrajudicialmente e não passando pelo judiciário. Aliás, eu vou dar um dado. Nos últimos 10 anos, o caminho das soluções dos conflitos foi para o extrajudicial. Uso capião extrajudicial, inventário extrajudicial, protesto de certidão de dívida ativa. O STJ e o STF começaram a exigir prévio requerimento administrativo para exibição de contrato bancário, para pedido de benefício previdenciário. Nós estamos deixando os devedores irem para o Poder Judiciário pedir uma autorização sem mesmo demonstrar que eles tentaram negociar e não obtiveram êxito. Então, é uma completa falta de razoabilidade, é uma falta de norma proporcional. Nós não podemos adotar normas absolutas. Eu até posso compreender, não, nós temos que abrir a justiça, mas com cuidado. O acesso à justiça hoje, o que vai provocar? Os limites são, os recursos do judiciário são limitados, tanto os recursos humanos quanto os recursos materiais. Nós vamos ter aumento de processos de RJ, de recuperação extrajudicial, e nós precisamos ter força e energia para cuidar desses processos, porque esses nós não podemos recusar. Agora, negociação se faz extrajudicialmente. Aliás, eu vou dizer, está todo mundo negociando. É locatário com locador, é fornecedor com o comprador, é banco com o devedor, é sindicato de patrão com sindicato de empregado. Hoje a negociação é o novo normal, é a negociação extrajudicial. Hoje o judiciário não é o novo normal. Então nós estamos caminhando no sentido errado, nós estamos entrando no sentido errado da pista. E vou dizer mais, essa inspiração da negociação preventiva, que é francesa, ela é boa, a ideia da negociação preventiva é boa, mas ela foi pensada para prevenir a crise. O devedor percebe os sinais de crise, por isso tem as medidas de alerta, e aí, diante das medidas de alerta, ele age. Mas não teve isso aqui. Caiu uma bomba, como se disse outro dia o presidente do Itaú. A Covid foi inesperada. Então, todo o segmento econômico, por exemplo, dos bares e restaurantes, está em crise. Não teve medida de alerta, então não tem que existir negociação preventiva, nem em caráter judicial. Tem que se estimular? Tem que se estimular, mas todos estão negociando. Não houve a negociação com resultado frutífero, não houve acordo? Muito bem, aí vai para o judiciário. Tenta a recuperação extrajudicial. Eu acho que o caminho do PL na recuperação extrajudicial, melhorando um pouco o sistema, é bom. Mas a negociação preventiva, me desculpem aqueles que pensaram nela, ela veio no momento errado, da forma errada, e ela vai destruir os recursos humanos e materiais do Poder Judiciário. O Judiciário presta um serviço público. O serviço público tem custo
Serviço público está direcionado para processos onde há conflito. Nós precisamos decidir conflitos. Então, antes de haver conflito, deixem as partes tentar negociar extrajudicialmente. Agora, para não dizer que eu só estou criticando, para não dizer que eu só estou apontando o dedo para os erros do projeto, quais seriam os mecanismos para permitir uma solução extrajudicial sem passar pelo judiciário e que desse uma proteção para os devedores? Porque vão dizer o seguinte, não, mas precisa do stay, precisa de uma proteção. Concordo, porque algum credor pode atacar o devedor. Então, cria-se um outro mecanismo, uma declaração unilateral de vontade na junta comercial. Ele vai lá e declara, olha, tive uma redução de 30%, a verba, se o credor agir contra ele, ele mostra a certidão. Ou se for um profissional liberal, se for uma pessoa jurídica de direito privado não monetária, a verba no registro civil de pessoa jurídica. Então, esse caminho tira sempre os devedores do judiciário e obriga, eventualmente, um ou outro credor a agir contra o devedor. Então, você inverte a lógica. Em vez de jogar todos os devedores no judiciário, você vai exigir que algum credor insatisfeito com a negociação vá ao judiciário. Outra coisa que pode ser criada, uma medida legal, simplesmente, olha, fica 60 dias, eu acho que não é o mais correto, mas fica 60 dias com alguns requisitos, negociando, tem que ter passo a passo de negociação, tem que ter dever de renegociação bem documentado, e aí, se o credor agir contra o devedor, naquele processo específico, o devedor apresenta a alegação de que ele está sob a proteção. Então, não tem que ter negociação preventiva, não tem que jogar isso no judiciário, basta criar um sistema de declaração de vontade fora do judiciário ou criar um sistema de proteção que o devedor se defende. É muito mais simples, mais barato e não se faz aquilo que o PL faz inconstitucionalmente. O PL ingressou em matéria de organização judiciária. Disse que juiz de recuperação é que tem que fazer negociação preventiva. Quem decide isso, segundo a Constituição, é o Tribunal de Justiça, são as leis de organização judiciária. Então, ele entrou em matéria de legislação estadual. E outra inconstitucionalidade crassa, que é patente, dizer que no procedimento de negociação preventiva não pode haver alegação de falta de requisito legal. Ora, como é que eu mando o juiz deferir um pedido e impeço o credor de alegar a má-fé daquele devedor? É evidente que essa norma é inconstitucional, ela impede o acesso à justiça pelo credor que foi prejudicado. E mais, eu nunca vi na vida um procedimento de jurisdição voluntária sem sentença. Nunca vi. Né? Criaram um procedimento, deram o nome de jurisdição voluntária, tem inicial, não pode ter contestação e não tem sentença. Então, enfim, essas são as minhas considerações iniciais e eu fico à disposição. Obrigada, não estava conseguindo sair do mudo aqui. Obrigada, doutor Paulo. Eu ouvi aqui do que o doutor falou, de um dever de negociar. Existe um dever de negociar. Eu queria ver qual é a sua posição, Irine, dessa pontuação sobre essa negociação prévia, essa suspensão legal que o PL está tentando implementar aqui. Então, vamos lá, Tatiana. Primeiro, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a honra de poder estar aqui com vocês nesse segundo round, né, meninas? Com advogadas tão respeitadas aí nesse mundo da insolvência. Bom, e agradecer também, né, ao nosso magistrado, doutor Paulo Furtado, que veio para brilhantar ainda mais o nosso painel. E, doutor Paulo, gratidão aí por ter você aqui conosco. Para mim, ficou essa árdua tarefa de falar sobre o mesmo tema, depois da brilhante exposição que o doutor Paulo fez aí para a gente. Mas vamos lá, né? Vamos tentar cumprir essa missão. O primeiro ponto que quero mencionar aqui, com relação à exposição do doutor Paulo, é que, ao meu ver, assim, não haveria essa enxurrada de demanda no judiciário com essa negociação coletiva. De forma que o judiciário ele não conseguiria dar conta dessa demanda e afins. Porque esse, na verdade, é um procedimento super simples, que não há qualquer tipo de análise jurídica por parte do magistrado, ele só analisaria se cumpre ou não o requisito de queda de faturamento.
até concordo e entendo as críticas com relação ao requisito ser muito simplório, mas, na verdade, ele é muito objetivo. Esse PL ele traz um procedimento objetivo, até porque, se ele trouxesse um procedimento complexo, com requisitos complexos, ele iria piorar ainda mais o judiciário. Vou ultrapassar essa questão do prazo, que eu acho que todos nós já compreendemos bem, o prazo de 30 dias de suspensão legal, que se inicia logo depois da vigência, toda essa questão acho que já foi bem mencionada até no debate anterior, apesar de ter caído de 60 para 30. Eu vou passar logo e fazer algumas pontuações com relação quando se diz que essa negociação preventiva deveria talvez sair do judiciário e ir para as juntas comerciais. Levar para a junta comercial, assim, me desculpa, com todo respeito às demais colocações e tudo mais, ao meu ver, não resolveria o problema, porque vai haver uma judicialização do mesmo jeito. Não adianta dizer aqui que não haverá judicialização, porque a Constituição Federal, ela garante o direito da ação. O que precisamos fazer, nesse caso, seria criar mecanismos de anteparo para aumentar essa capacidade de absorção do Poder Judiciário. Seria basicamente isso. E tem mais, né? Será que esse mecanismo de registro na junta realmente teria um condão de impedir essa judicialização? Porque se o credor e o devedor diz que registrou na junta, e porque isso eu não vou executá-lo, um exemplo assim, a primeira coisa que eu iria fazer no caso seria entrar na justiça, querendo, entendeu? Assim, as críticas são sempre bem-vindas e faz a gente pensar além, de fato. E tem mais, porque a Constituição Federal ela diz que é inconstitucional qualquer tentativa de proibir o acesso à justiça. Então, assim, nós não podemos impedir. E se eu entrar com uma ação, ela vai ser uma ação contenciosa. A gente tem que pensar nisso. Não vai ser um procedimento de jurisdição voluntária, como vem sendo tratada essa questão pelo PL. Vai ser um procedimento de jurisdição contenciosa, com citação, com movimentação cartorária, diferentemente desses procedimentos de jurisdição voluntária que está sendo criado, né? A judicialização aqui, ela vai haver de qualquer jeito, ao meu ver, mesmo que se fosse levar por esse caminho da junta comercial. A questão é preparar o Poder Judiciário para conseguir absorver isso. E existem diversos estudos que demonstram uma relação direta entre essa queda do PIB e aumento de judicialização, por exemplo. Essa judicialização não é a criação desse mecanismo ou não que vai fazer ela aumentar. A própria queda do PIB, ela também faz isso vir e acontecer. Desse remédio que está sendo proposto, que vai impedir isso, pelo menos assim esperamos, né? Que ela vai ocorrer através de ações contenciosas, bom, essas sim vão entulhar o judiciário. E não através de um simples procedimento de jurisdição voluntária, como vem sendo implementada pela negociação preventiva. Essa jurisdição voluntária, pelo que a gente pode perceber, ela se assemelha muito, por exemplo, a uma simples produção antecipada de provas, em que o juiz praticamente não decide nada, que ele dá apenas uma ou duas decisões no processo. Posso mencionar aqui o próprio Canadá, onde existem esses procedimentos de intervenção mínima, cada juiz consegue suportar mais de 40 mil processos ao ano. E outra também, diversos países do mundo que existem esse mecanismo, eles vêm se utilizando de forma positiva. Agora, já essa questão da gente levar ele para a junta comercial, assim, eu de fato desconheço qualquer outro sistema que se utilize desse tipo de procedimento.
assim, a gente não teria nenhum comparativo de como ele seria. Pelo menos essa outra forma, como vem sendo implementada em diversos países do mundo, sobretudo os europeus, a gente já tem esse comparativo e de forma positiva, né? Também a própria diretiva da União Europeia, ele prevê esse mecanismo de negociação preventiva a todos os países da Europa até 2021, que eles terão esse mecanismo. Como o próprio Dr. Paulo citou, na França, com muito sucesso, ele já vem adotando esse sistema de negociação preventiva e ele será implementado nesses outros países por conta da diretiva. A gente percebe também diversas críticas que esse PL seria uma moratória, enfim, não é uma moratória. Esses países europeus, como Alemanha, se não me engano, o Reino Unido, eles adotaram uma moratória de 3 meses, podendo ser prorrogável por mais 3 meses, aplicável às pessoas físicas, MEs, EPPs, mas esse procedimento de negociação coletiva ele não é uma moratória. A forma que o PL está trazendo aqui no Brasil não é uma moratória. É uma suspensão dos atos executivos, exatamente como proposto por David Skill e como, inclusive, sustentado pelo Joseph Stiglitz, se não me engano, que sustenta a necessidade desse stay, de um stay mais amplo em razão dessa pandemia. Para quem não sabe, inclusive, esse Joseph Stiglitz, ele é economista e foi presidente do Banco Mundial e ganhador do Prêmio Nobel. Assim, são diversas comparações que a gente pode fazer e, diante desse muito breve comparativo aqui que eu fiz, o que podemos concluir de forma rápida é que existe sim uma necessidade de se alterar a legislação para que possamos superar essa crise sem precedente que nos abateu. E isso, ao meu ver, foi, assim, respeito todas as críticas, entendo e percebo também alguns problemas no PL, sim, mas ele foi muito, ele vem sendo muito, ele foi muito inteligentemente, ele vem sendo muito bem implementado nos países da Europa, nesses países de ponta. Então, acho que são comparativos que eles tomaram essas medidas de forma muito rápida, logo no início da pandemia, e eles já estão tendo os efeitos positivos disso. Só para fechar aqui, até com relação a esse comparativo, esses países da Europa, no cenário anterior à pandemia, eles já tinham esse dever de confessar a falência desses empresários. Então, logo, eles identificassem que não teriam como cumprir as suas obrigações. Mas essa obrigação, diante da pandemia, diante de toda essa crise que se assolou, que todos nós, foi uma coisa mundial, todos nós fomos pegos de surpresa, tão logo eles identificaram essa problemática, essa necessidade do afastamento, o que eles implementaram? Essa necessidade esse afastamento dessa obrigatoriedade de se comunicar, de se confessar a falência. E não foi só isso. Esses países que já tinham essa previsão de negociação preventiva, e esse tratamento de insolvência de forma preventiva também extrajudicial, eles percebendo que esses sistemas que eles já possuíam não seriam suficientes, o que eles fizeram? Eles mudaram automaticamente, de forma urgente, e disseram, olha, você não precisa confessar a falência diante dessa crise até 31 de dezembro. Suspenderam. E não foi só isso. Suspenderam também que esses credores, a possibilidade desses credores requererem a falência dessas empresas. Quem requerer vai ficar suspenso até 31 de dezembro. Então, eu acho assim que críticas são super bem-vindas. O projeto ele não é perfeito, ele tem falhas, sim. Mas, assim, todo esse comparativo com países tão desenvolvidos, que já tinham, inclusive, essa negociação preventiva, já praticavam isso de forma positiva, eu acho assim, que, nesse momento, ela é muito bem-vinda.
E, enfim, essas são as minhas considerações, doutor Paulo. Falar depois do doutor é bastante complicado, mas, enfim, esse é uma pepeca no contraponto. Irine, super obrigada pela sua explanação. Queria passar a palavra para o doutor Paulo, mas fazendo duas perguntas provocativas. A primeira delas é, doutor Paulo, não é uma moratória, sendo que o plano de recuperação, o projeto de lei prevê possibilidade de não execução de garantias, não cobrança de multas durante um determinado período. E uma outra pergunta que eu acho que é bastante complexa, a questão de não de centralizar isso num juízo falimentar ou de insolvência, também não é algo que protege o devedor da canibalização de determinados credores com relação ao seu patrimônio? Estou pensando aqui em empresas que têm têm ativos em diversos lugares. Será que o projeto não pensou exatamente tentar centralizar para que pudesse ter essa negociação coletiva de uma forma mais organizada, sem ter um processo de canibalização dos ativos do devedor? Tá bom. Acho que foi muito bom a Irine ter colocado algumas questões, até para eu poder esclarecer um pouco aquela ideia de como será o procedimento de negociação extrajudicial. Em primeiro lugar, nós temos 2 órgãos de registro no direito brasileiro. Os órgãos de registro de empresa, que você tem o DREI, que normatiza, e as juntas comerciais em todo o Brasil que executam as tarefas de registro. Ou seja, elas arquivam atos, e a Lei 8934 diz atos de empresa, sem especificar. Então, qualquer ato de empresa se enquadra nesse conceito de ato de empresa. E nós temos também no Brasil inteiro, em todas as comarcas, portanto é capilarizado, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que arquiva atos constitutivos de pessoas jurídicas de direito privado não empresárias, associações, fundações, não é? Aí nós temos clubes, etc. Bom, então qual é a ideia? Já que o juiz só precisa carimbar o papel do requisito objetivo, não é isso? É um requisito de 30% de redução do faturamento, e o judiciário não pode perder tempo ficando carimbando o processo. O judiciário o judiciário, ele tem que ter a sua mão de obra, que é cara, né? Falam que o juiz ganha tanto, ela tem que ser destinada a cuidar de processos complexos, a decidir Odebrecht, Renova, até os pequenos, quando houver conflito, resistência. Então, usar o judiciário para carimbar no processo, está presente o requisito do 30% de redução de faturamento, autoriza a negociação, gente? Isso aí é da época dos anos 70, 80. Isso aí é da época que a jurisdição voluntária era algo que o juiz tinha que participar de tudo. Hoje é o contrário. Os privados é que têm que negociar entre si, tem que dar força para os sindicatos, para as empresas, para todos. Não tem que ser tutelado pelo Poder Judiciário. Então, como é que funcionaria? O devedor faz uma declaração, confia-se na boa-fé do devedor. Essa é uma forma. Ele arquiva a declaração dele, do presidente da empresa. Tive redução de faturamento. Arquivou na junta, pega uma certidão. Aí ele junta a certidão nos autos de execução. O credor não pode prosseguir na execução. Se ele tiver 50 ações de execução, ele protocola digitalmente 50 ações de execução. E você não joga 50 milhões de pessoas num único juízo de recuperação. Você pulveriza os pedidos. Pedidos que impedem o credor de agir. Agora, se o credor quiser discutir a má-fé do devedor, ele tem esse direito, portanto, não há impedimento de acesso à justiça. O credor pode olhar a declaração do devedor e falar: eu te conheço, você era o meu principal cliente, eu sei que você não teve redução de 30%. Aí ele pede para aquele juiz o prosseguimento. O juiz faz, então, a função jurisdicional, decide o conflito, pretensão do devedor de prosseguir com a proteção, pretensão do credor de afastar o direito de proteção. Aí o juiz atua. Então a gente tira o conflito prévio do judiciário, tira a negociação prévia. A negociação tem que ser extra. Agora vamos raciocinar economicamente. Se eu tenho 30 dias e não preciso negociar porque não tem sanção para não negociação.
se na sequência eu tenho 90 dias bastando jogar uma petição no judiciário alegando que eu reduzi 30% do faturamento? O que um agente econômico racionalmente vai fazer? Qual que é a tendência dele? Ele sempre quer pagar menos e no mais longo prazo possível. Isso é evidente, a gente sabe, né? É como lei da oferta e procura. O vendedor sempre quer pagar menos, né? Quer vender por mais. O comprador quer sempre pagar menos. O devedor, ele quer ter maior poder de barganha. Portanto, é evidente que ele vai usar os 30 e os 90. E para usar os 30 e 90, ele vai usar quem? O judiciário. Então, não pode ser no judiciário isso. Isso tem que ser ou um carimbão na junta, ou um carimbão no registro, ou um outro sistema. Aí tem que chamar quem? Tem que chamar gente que entende de desenho de sistema de proteção judicial, tem que chamar quem lida com o custo de processo. Falta gente aí para pensar. Como a gente incentiva alguém a ir para o judiciário? Como a gente incentiva alguém a negociar? Aumenta a custa, pune o sujeito, cria sanção. Você tem que ter incentivo para o sujeito negociar. Dizer que tem 30 e 90 dias para negociar e não criar sanção, nem dar um incentivo, é evidente que ele vai querer ter mais o quê? Mais prazo, mais poder de barganha, e nós vamos ter o judiciário inundado, né? Então, o procedimento não é na junta. A junta não faz nada. A junta faz a atividade dela normal, carimba e dá uma certidão. E a negociação acontece fora. E cada um negocia com liberdade. O judiciário não tem que indicar mediador, não tem que indicar negociador. Quem tem que indicar quem quiser são as partes, com autonomia. Escolhe uma câmara de mediação, escolhe o sindicato, faz uma negociação coletiva. Esse é o momento de negociação coletiva. As empresas do mesmo segmento estão quebradas ou estão em crise, porque elas não se unem no sindicato e negociam coletivamente. Isso vai dar mais força para a negociação e não pulverizar isso. E não vários pedidos de negociação preventiva individualizadas no judiciário. Nós vamos gastar dinheiro do judiciário com uma coisa que não é necessária. Tá? É isso. Vai lá, Irina. Paulo, eu até compreendo e eu acho até bastante interessante o seu posicionamento e a ideia. Mas o que acontece? Quando a gente fala aqui de negociação coletiva, ao meu ver, o que eu tenho percebido é o seguinte, que esse devedor, ele pega um coletivo, diversos credores, e ele tenta fazer faz isso de forma coletiva. Não é uma forma individualizada. Então, assim, quando você pega, e primeiro, é uma jurisdição voluntária, essa questão do carimbo, da junta, é até interessante, se as pessoas tivessem boa fé e se utilizassem desse mecanismo, acho até que poderia ser, né, bastante interessante. Mas quando você olha o sistema de negociação preventiva em si, primeiro que ele não é obrigatório para primeiros 30 dias, ele sim é para todos, de forma automática, aquela suspensão legal. Aqueles agentes que não conseguirem negociar dentro desses 30 dias, passados 60 dias, eles podem se socorrer com essa negociação preventiva. E essa negociação preventiva, o que mais me chamou a atenção e que eu acho de mais interessante é a forma coletiva com que ela vem se tratando a questão. Porque um único devedor, ele pode ter diversos credores, fazer uma negociação onde, ao final, ele só mostra isso no judiciário. Entendeu? E com a chancela ali, ok, tratamos da questão. Cabe aqui informar também e frisar, os credores todos não são obrigados a aceitar essa negociação, a participar disso. Quando a gente trata dessa questão, e até voltando à pergunta da Tatiana, com relação à moratória, não se trata de uma moratória. A gente fala aqui de questões que, por exemplo, se suspende a execução, a constrição de bens, uma possível ordem de despejo, se suspende essas ações. Espera aí, doutor Paulo, só para perguntar, terminar meu raciocínio. E aí, sim. E aí você vem e traz uma possibilidade para que esses agentes eles tenham um ambiente sadio para debater entre seus credores, entendeu? Assim, então, eu percebo de forma bastante positiva. Eu entendo perfeitamente seu posicionamento e acho, assim, até interessante.
mas volto a dizer, será que funcionaria? Qual é o país, aonde que a gente poderia se espelhar? Esse sistema foi implementado aonde? Entendeu? A gente está buscando e se espelhando em sistemas de países extremamente desenvolvidos e que eles, de fato, têm isso de forma positiva, já vem implementando, entendeu? Assim, as minhas considerações, mas vai lá. Eu acabei esquecendo de responder as perguntas da Tatiana. Eu Tranquilo. acho que é uma medida equivalente a uma moratória. Você pode não chamar de moratória, mas como você suprime o direito de cobrar multa, acaba tendo um efeito de moratória. E, no fundo, o que se quer impedir é que se tomem medidas contra o devedor, como despejo, execução, enfim, a desorganização do estabelecimento empresarial. E como aquela medida que eu mencionei permite que o devedor use a certidão em cada uma das varas onde ele está sendo executado, não precisa ser centralizada a proteção dele no juízo falimentar, no juízo da recuperação. Porque se ele tem 10 ações de despejo em 10 lugares do Brasil, em 10 varas diferentes, e aí vem a lei, entra em vigor, e ele tem os 30 dias, não faz acordo, mas protocola na junta a declaração de negociação, aí ele entra no que a gente chamaria de estado de negociação, e não estado de falido, nem estado de devedor em recuperação. Ele seria um devedor sujeito ao novo regime jurídico, é o devedor em estado de negociação. Então, com 10 certidões que ele apresenta nos processos, ele já se defende. Tem um mecanismo muito parecido no CPC, que é aquele que, quando você é executado na execução por quantia extrajudicial, execução extrajudicial por quantia certa, você pode pedir uma moratória, não é? Você paga 30% à vista e o restante em 6 meses. É algo assim. Você só junta uma declaração, que é uma certidão que tem fé pública. Você vai se dirigir à junta, nós vamos confiar na boa-fé do devedor, porque também, se ele pode mentir para a junta, ele pode mentir para o juiz, né? Na junta comercial, você pode criar vários sistemas, porque a junta analisa só formalmente os documentos, a gente sabe, ela não faz exame de mérito. Então, na junta, você pode exigir só a declaração do devedor, ou declaração do devedor com uma declaração do contador. Isso é uma questão de calibragem, mas aqui eu insisto novamente. Jogar para o judiciário uma análise de um requisito formal que pode ser analisado por outros órgãos é quebrar a função constitucional do judiciário. O judiciário é poder, o judiciário decide lides em última instância com caráter definitivo. Tem que entrar na parada quando é para resolver o conflito. Quando as partes tiveram conflito, houve pretensão resistida e é impossível de solucionar. Ambiente bom de negociação, desde que tenha a proteção decorrente dessa declaração averbada na junta, está criado. É uma proteção por 90 dias. As partes negociam, contratam mediadores, contratam negociadores. Eu acho que isso vai dar mais estímulo para as partes hoje. Hoje nós temos um novo normal. Não é o normal judicial, é o normal extrajudicial. Vamos estimular as partes a negociar. Eu acho que vai dar muito mais certo. Está todo mundo negociando, né? Na rua onde eu moro aqui, todo mundo renegociou. Os locadores com os locatários, ninguém despejou ninguém. Todo mundo renegociando. Eu tenho conversado com todos, né? E todos não querem moratória. Ninguém quer ficar sem pagar ninguém, nem deixar de receber do seu credor, né? Então, nós temos que copiar modelos estrangeiros? Não temos. Talvez num outro momento a gente tivesse. Talvez a negociação preventiva em outro momento tenha que ser adotada. Mas hoje não tem o que prevenir. Hoje tem que curar. Agora, vamos raciocinar o seguinte. Imaginem se fosse o que aconteceu na saúde pública. A gente tivesse tomado a seguinte medida. Começa a vir o coronavírus, a gente não toma a medida de fechar todo mundo em casa, deixa todo mundo na rua. O que ia acontecer? Não ia ter vaga para todo mundo. O que nós estamos fazendo com o PL? Nós vamos encher o judiciário de processo. Quando era para a gente tirar um pouco do judiciário, nós vamos jogar processo que não precisa ir para o judiciário. Vamos deixar o judiciário cuidar daquilo que ele sabe cuidar. Processo de RJ, processo de RE. Esse é o meu recado. Espero que os senadores nos ouçam e façam as modificações necessárias, e já falei demais. Vai ser agitado, hein? Na verdade, doutor Paulo, eu queria só fazer um apontamento. Eu gostei da comparação com a saúde e eu acho que é extremamente pertinente aqui.
sem dúvida, esses pedidos de renegociação vão assoberbar o judiciário, mas o legislador ele teve essa preocupação. Na verdade, o que iria assoberbar o judiciário seria a quantidade de ações de recuperação judicial. São ações muito mais complexas. Então, na verdade, o que o PL traz é como se fosse um hospital de campanha, né? É um hospital de campanha para todo mundo renegociar, salvar algumas empresas ali nesse período, porque certamente as empresas que tiveram uma queda de faturamento apenas nesse período vão conseguir sim sair do buraco e sair nesse momento da renegociação. E eu acho que esse foi o objetivo do PL. De forma alguma foi tentar assoberbar o judiciário. A preocupação foi oposta. Foi o judiciário vai ser assoberbado. Existe uma previsão de que no próximo semestre nós teremos de 3.000 a 5.000 ações de recuperação judicial. Isso foi... A Álvares Marçal já publicou esse estudo. É um número agressivo. Então, me parece que essa renegociação, esse período, né, negocial do PL, é um hospital de campanha, é para achatar a curva e para que as recuperações cheguem no judiciário já muito mais maduras e num momento em que tudo já foi feito. Então, é essa colocação que eu queria trazer, e é um ponto de vista diferente, mas acho que todos têm aqui uma visão um pouco diferente da situação. Eu acho que a minha visão é um pouco mais otimista. Mas vamos seguir aqui, que ainda tem alguns outros temas também para a gente debater. Eu queria conversar com a Camila aqui no nosso cafezinho. O projeto de lei também prevê algumas alterações no procedimento, né, da Lei 11.101. A gente sabe que o projeto ainda não entrou em vigor, então eu queria que você nos explicasse um pouquinho essas alterações. E na prática também, porque hoje a gente não tem o projeto, mas na prática a gente tem visto. Como que você tem enxergado na sua atuação, se tem tido alterações no plano, suspensões, modificativos? Tá, vamos lá. Boa tarde a todos, quase boa noite já, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tive aqui uns contratempos com o Zoom, mas acho que agora tá tudo ok. Bom, obrigada, meninas, pelo convite. É muito legal estar aqui de novo com vocês discutindo esses pontos tão diferentes de vista sobre um mesmo projeto. Acho que sempre quero ressaltar isso, que essa nossa iniciativa de trazer as mulheres que trabalham na insolvência para discutirem e para fomentarem todas essas informações é sempre importante e acho que ajuda muito o nosso ambiente de insolvência. Obrigada, doutor Paulo. Já trouxe para a gente aqui várias pitadas de informação e de coisas relevantes para a gente discutir, e eu vou trazer mais alguns outros pontos que eu acho que a gente pode ter atenção no PL, porque tem alguns reflexos do que está colocado na prática. Então, eu preferi abordar dois pontos, dois artigos que eu acho que são importantes, que dizem respeito à questão dos créditos na recuperação judicial, tanto com relação aos planos que já foram aprovados, como os que estão por vir. É lógico que a gente tem aqui quando a gente fala de plano aprovado, a gente tem que lembrar que essas recuperandas, elas tinham uma premissa totalmente diferente, nem elas, nem qualquer outro, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Eu acho que a gente, como a Irine falou, em outros lugares, em outros países, adotou-se, né, uma legislação alternativa. Acho que é uma legislação alternativa porque eu acredito que não seja essa legislação vigente durante todo o período, é uma legislação excepcional, né? Eu acho que é necessário, até porque nem aqui, nem qualquer outro país tinha alguma noção do que pudesse acontecer com o mercado. Mas algumas coisas refletem na nossa prática. Mesmo sem o PL, o judiciário ele vem adotando alguns posicionamentos que me parecem bem pertinentes, no sentido de continuar
concedendo, né, e possibilitando a Assembleia de Credores para que decida sobre o destino da alteração do plano, embora muitas vezes o que a gente vê é que há uma flexibilização e uma possibilidade de suspensão por um período determinado do prazo de pagamento. O artigo 11 do PL, ele fala especificamente que as obrigações previstas no plano de recuperação judicial ou extrajudicial já homologados, independente de deliberação da Assembleia Geral, não serão exigíveis do devedor pelo prazo de 120 dias. Acho super fair, né? Acho super, como eu disse, as empresas não tinham essa previsibilidade do que aconteceria com não tinha nenhuma noção de que viria a questão do Covid e todos esses percalços. Mas quando a gente diz quando a gente lê a norma ela é aberta e ela não traz aqui alguns requisitos para conceder ou não para uma empresa ou para todas as empresas. E aí me parece um pouco temerário a gente permitir que qualquer devedor, com o plano aprovado, venha alterar o plano de recuperação judicial. Eu acredito que a gente possa fazer isso caso a caso e mediante a análise de alguns critérios que talvez fossem mais objetivos. Talvez a gente pudesse trazer por analogia a questão dos 30% da queda do faturamento. Mas não sei se esse seria o único exclusivo critério para a gente conceder a possibilidade de ser alterado um plano de recuperação judicial vigente. Um outro ponto que eu gostaria de levantar, e eu confesso que eu vou levantar mais pontos para vocês do que trazer alguma solução, porque nem eu acho que a gente está um pouco ainda sem resposta sobre isso. Então, eu só queria fazer alguns apontamentos. Para mim, essa questão de conceder, de possibilitar qualquer alteração, qualquer suspensão por 120 dias, é um pouco vaga. E talvez isso traga, num próximo passo, um incentivo para que os devedores façam, né, um acúmulo de caixa, uma revisão do caixa e simplesmente não paguem com base nessa possibilidade, o que eu acho um pouco temerário para o próprio sistema financeiro, que depende desse fluxo de crédito e de rotatividade de pagamentos para poder se sorver, no geral. Lembrando que a gente tem aqui, nós estamos em certo tempo, todo mundo é devedor e credor. Então, quando a gente está tratando aqui de uma possibilidade da devedora suspender, a gente tem que pensar que do outro lado tem alguém que estava prevendo esse pagamento entrar no caixa para fazer um outro pagamento para terceiro. E quando a gente diz 120 dias vai ficar sem pagar, isso pode acarretar um problema um pouco mais acentuado de valores no mercado. Então, eu acho que esses são os primeiros pontos nessa questão do artigo 11, quando ele concede esse prazo de 120 dias. Um outro ponto que a gente precisa, talvez, tratar e que eu acho de extrema importância é com relação ao artigo 12º, que fica autorizado a apresentação de novo plano judicial ou extrajudicial, tenha ou não sido homologado o plano original pelo juiz, tenha não sido homologado ou não pelo juiz. E nesse artigo, no parágrafo 2º, ele traz que o plano de recuperação aditado poderá sujeitar créditos posteriores ao anterior pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, com exceção dos financiamentos do devedor realizados mediante expressa anuência do juízo. Aqui nesse ponto, eu fico um pouco pensando na questão prática. E aí eu queria colocar para vocês essas questões. Quando a gente fala que a recuperanda vai poder incluir, né, novos créditos na recuperação judicial, naquele plano que já foi aprovado pelos credores, eu começo a pensar aqui, bom, tudo bem, e como que a gente vai organizar isso? Quem vai incluir? É o devedor? Qual é a partir de que data? A partir de 20 de março? Mas é até quando? Ele pode incluir créditos do dia 20 de março para frente, e isso vai... Qual é a data final de cômputo desse crédito?
como administrador judicial, a gente precisa saber como que nós vamos processar, né, todos esses créditos. A gente vai receber isso administrativamente ou nós vamos receber isso por meio de habilitação protocolada na recuperação judicial? Como que vai ser feito? Nós vamos fazer uma nova lista de credores? Será apresentada uma lista suplementar? Então, eu acho que esses pontos talvez tivessem que ser delimitados para a gente ter uma previsibilidade de como vai ser o próprio processamento disso, né? Principalmente porque vão ter credores, e aí a gente tem que lembrar, o plano aprovado o ano passado, essa Recuperando continuou tendo fornecedores, continuou tendo créditos extraconcursais, que de repente agora eles vão ser parte extra, parte vem para recuperação e depois talvez fique fora um outro montante. Então, eu acho que essa operacionalização de como vai ser processada essa questão, talvez tivesse que ter alguns critérios para a gente poder se balizar, né? Então, acho que esses são os meus pontos com relação a esses 2 artigos. E eu queria levantar um outro ponto, embora ele não tenha sido tratado nesse PL, mas ele tem sido uma tendência por conta da questão do Covid, que é a realização das assembleias virtuais. Eu acho que a questão da assembleia virtual, ela é vamos dizer, agora todo mundo usa essa expressão e eu vou repetir porque também não vê outro, é o novo normal. Mas talvez, quando a gente fala de novas assembleias e virtuais, eu sempre penso naqueles credores trabalhistas, eu sempre penso naquelas pessoas que não têm acesso à internet, que precisam ser monitoradas, assessoradas. E até gostaria de levantar esse ponto. Talvez o novo normal de assembleia, ele seja só uma assembleia virtual, ou será que é o caso de uma assembleia virtual, por um lado, e também presencial, uma assembleia híbrida, como a gente já teve a oportunidade de fazer, né? Com o caso até do Dr. Paulo, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma assembleia mescla justamente pensando nessa questão de como operacionalizar para todas as partes poderem ter o mesmo engajamento e a mesma oportunidade de participação, né? Então, acho que talvez esse seja um novo normal, mas não tão para um lado só presencial e nem só virtual. Talvez a gente tenha que repensar nessa questão de fazer uma assembleia híbrida. Então, acho que esses são os pontos que eu gostaria de trazer, e mais no sentido de elencar aqui alguns pontos que para mim são importantes na prática, né? Eu acho que na prática, às vezes o legislador, a gente pensa numa norma que faça sentido quando a gente está ali escrevendo, mas alguns pontos, de repente, na prática, depois eles precisam ser reajustados, né? Essas são as minhas colaborações. Obrigada. Muito obrigada, Camila. Acho que não só do ponto de vista da organização do processo de recuperação judicial e da visão do AJ, acho que também para o lado dos credores, a gente está com pouca visibilidade de como vai ser tratado se esse PL entrar em vigência, né? Como que eu oriento o meu cliente, ele está dentro, está fora, ele estava dentro, ele estava fora, mas agora está dentro, agora vai ter um novo plano, como que eu voto, mas, né, então tá um pouco confuso aqui para a gente conseguir compreender efetivamente a posição aqui também dos credores, né? Espero a lista do AJ, o AJ vai se manifestar? Quando eu olho, bom, mas a gente vai fazer uma nova lista, vai publicar um outro edital, vai ter novo prazo, e o stay, ele vai ser suspenso, vai ficar suspenso durante todo esse período até o julgamento. Essas vão ser habilitações, isso é uma questão que me vem, vão ser habilitações já na fase judicial, porque o processo ele já passou essa primeira etapa da fase administrativa. Então, volta tudo na fase administrativa ou já é uma fase judicial? Bom, se a gente está pensando em desjudicializar, para que o judiciário não tenha mais tantas outras ações, isso vai ser administrativo. Então, eu acho que essas orientações de ordem prática, talvez a gente tivesse que ter uma abordagem um pouco mais ampla para poder ter uma organização equânime, né? Porque senão começa aqui, faz de um jeito,
num outro estado faz de outro. Eu acho que a gente precisava ter isso um pouco mais definido. Perfeito. O doutor Paulo queria fazer um comentário. Doutor Paulo, fica à vontade. Eu acho que foi muito oportuno o que a Camila disse. E esse ponto do PL, ele traz um problema dessa situação de indefinição dos credores posteriores. Eles estão surpreendidos com essa situação. Vão ser incluídos nesse plano. Será que é razoável que eles participem de uma mesma classe, que é composta pelos credores sujeitos à recuperação e os credores posteriores? Será que não existe a necessidade de fazer classes distintas? Porque seria muito mais razoável dar tratamento distinto para esses credores, credores que confiaram, tiveram que conceder crédito numa condição de maior prioridade do que os outros, e agora vão ser colocados na mesma vala comum. Então, talvez esse fosse também um ponto a ser pensado. Quer dizer, é razoável colocar na mesma classe credores em prioridades diferentes? Eu acho que tem mais uma questão até que eu acabei esquecendo de dizer. Existe uma contradição também. O próprio PL, quando ele fala sobre a suspensão ali no primeiro capítulo, quando ele fala da suspensão, ele fala que a suspensão ocorrerá salvo com relação aos contratos que discutam essencialmente a verbas de natureza trabalhista e tal. Então, supostamente, contratos de trabalho, verbas trabalhistas não vão ser suspensas. Mas quando a gente permite a suspensão dos 120 dias para o pagamento, me parece que está incluído qualquer tipo de classe de crédito. Então, pode ser suspenso 120 dias da primeira, de qualquer outra classe, né? Então, também tem uma contradição nesse sentido, de você não permitir que os contratos de trabalho ingressem nessa questão da suspensão, mas, ao mesmo tempo, você está permitindo aqui que o não pagamento ocorra, inclusive, para a primeira classe, né? Sim. Exato. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma colocação aqui? Ana, Juliana? Então, eu vou passar a palavra para Ana, que eu acho que está em linha aqui com o que a gente está discutindo também sobre créditos, quem está dentro, quem está fora. Como que o projeto de lei ele trata o que a gente chama do deep financing, esse empréstimo pós-concursal? Como que a gente pode encarar isso à luz do projeto? É interessante. Primeiro, boa noite a todos. Eu já estou no meio aqui, já ia começar a falar. Obrigada pela oportunidade. Essa iniciativa é maravilhosa. Já é a segunda vez que eu estou participando desse webinar. Hoje, com a presença do ilustre juiz de São Paulo, né, que veio instigar a nossa discussão e que deixa tudo muito mais animado. Eu vou falar agora do financiamento DIP, que nem é o nome correto, porque isso foi internacionalizado lá nos Estados Unidos, é o debtor in possession, que só significa que o devedor fica na posse, né, dos seus bens e comandando a companhia, apesar de um financiamento. Aqui é completamente diferente. O ideal é a gente chamar até de financiamento das empresas em recuperação judicial, para não confundir alhos com bugalhos, porque o formato que se colocou, principalmente nesse PL, é diferente do formato do Chapter 11, e lá é muito comum, você já entra com o Chapter 11 e com o Deep Agreement, né? Você já entra com a recuperação financiada, para o negócio já está rolando. E uma das coisas mais interessantes que eu ouvi nesse período da pandemia foi do Ministério da Economia. Porque a gente que trabalha com insolvência, a gente fica muito focado e preocupado, porque a gente vê esses dados que o Dr. Paulo colocou, queda de faturamento de 50% na indústria, né, perdas de empregos, empresas fechando, a quantidade de falência absurda, nem vai ter falência porque as pessoas vão fugir, né? Então, para quem trabalha com essa área, a gente vê um cenário estarrecedor. E o Ministério da Economia, ele
em determinado momento, ele caracterizou a inexistência de uma crise de insolvência. Para eles, a crise aqui é crise de crédito, é crise de liquidez e não de insolvência. Porque o nosso sistema de insolvência, ele aos trancos e barrancos, ele funciona, né? O judiciário, inclusive, ajuda muito no aperfeiçoamento do sistema, né? A modernização do sistema da insolvência está vindo através de decisões brilhantes do nosso judiciário. Então, a gente não estaria com uma crise de insolvência, e sim com uma crise de crédito. E como resolver essa crise de crédito? Trazendo o Instituto, né, do Financiamento das Empresas em Recuperação. Pois bem, a gente tem um substitutivo que traria uma reforma na lei muito maior, que traz um regramento do DIP bem detalhado. Isso não foi possível fazer no PL, e trouxemos no PL, enfim, pessoas brilhantes trouxeram essa ideia de incluir esse financiamento nessa fase pré-processual. O que isso significa? Durante o período de negociação preventiva e de suspensão, a empresa em recuperação ela pode fazer um financiamento. Em tese, qualquer empresa poderia fazer financiamento nesse momento, né? Mas é um incentivo. E eu até vou ler, o artigo é pequenininho, porque eu acho que para os ouvintes que não tiveram tempo de ler o PL inteiro, talvez possa ajudar. É o seguinte: durante os períodos que tratam as seções 1 e 2 desse capítulo, que é da negociação e da suspensão, o devedor requerente poderá celebrar, independentemente de autorização judicial, contratos de financiamento com qualquer agente financiador, inclusive com seus credores, sócios ou sociedades do mesmo grupo econômico, para custear a reestruturação e as despesas de reestruturação de preservação do valor de ativos. E para isso, para que esse financiamento seja interessante para o financiador, ele colocou esse crédito como extraconcursal. Ou seja, você não vai entrar aqui na briga se entrar numa recuperação. Você vai receber de forma separada. E todo o financiamento ele vem com uma garantia, né? No caso da American Airlines, por exemplo, a garantia que eles pediram foi uma parte do estar no conselho, né? A parte das ações e estar no conselho de administração para poder administrar a companhia. Interessantíssimo. Mas aqui não tem esse regramento, não fala que tipo de garantia, mas evidentemente que o banco que for financiar, o banco, o credor, ou quem for financiar, o pai do devedor pode querer financiar também, não tem problema. Mas ele vai pedir uma garantia em troca. E essa questão da garantia, nos processos de recuperação que a gente conhece, é um problemão, né? Você sempre tem judicialização. Então, de certa forma, o legislador, quando ele tira do juiz a necessidade de autorização, ele estava evitando ali a litigiosidade. Não, o juiz não precisa se meter, então não vai ter recurso. Só que o que vai acontecer é que os credores que se sintam prejudicados vão impugnar essas garantias, não o financiamento em si, mas a garantia, porque poderia onerar alguns bens que eles têm interesse nesse momento. E outra questão que me preocupa no formato que foi colocado no PL. O que me preocupa é um problema geral. Por que hoje a gente não tem financiamento nas recuperações? Por dois grandes motivos. Um é a resolução do Banco Central. Existe uma resolução do Banco Central 2682 que classifica o crédito
para empresas em recuperação como o pior de todos. Então, assim, você tem o crédito A, B, C, D, o nosso é o H. Então, é assim, é o maior risco. A pior coisa que o banco pode fazer é emprestar para uma empresa em recuperação. E é uma resolução do Banco Central. E mais, o banco, ele é garantidor desse crédito. Ele tem que garantir isso. Ele tem que provisionar, né? Então, banco nenhum quer trabalhar com esse risco absurdo, né? Então, esse é um problema que o PL não resolve, nem teria como resolver, né? Ele não teria como avançar nessa resolução. Eu acho que vai depender muito dos bancos, e a gente viu outro dia num debate extremamente interessante do IBDE, um sócio do BTG Pactual, dizendo, não, acho que a gente está caminhando para criar esse mercado no Brasil, sim, porque com a crise a gente consegue ver empresas extremamente viáveis e que só tiveram essa queda no faturamento. Então, vai valer a pena, mesmo com a classificação H, investir nessas empresas. Então, é uma esperança. E foi colocado pontualmente ali, nesse momento de sufoco. Eu acho que foi por isso que ele não foi colocado na fase de recuperação. Ele foi colocado na fase negocial, para que tenha esse incentivo ao financiamento, que é uma quebra de cultura também, porque isso também depende da cultura dos bancos, né? Querer abrirem esse mercado e investirem nas empresas em recuperação. O que eu vejo de problema na legislação que foi muito simples e muito objetiva, e o objetivo dela foi esse mesmo. Eu vejo problema com relação às garantias, isso eu comentei rapidamente, que eu acho que vai ter conflito a partir do momento que o financiador pegar alguma garantia que seja um bem caro aos credores. Eu imagino que vai haver litigiosidade. Não adianta a gente fingir que não vai existir, porque a gente está num período de negociação preventiva, porque vai ter cautelar, mandado de segurança, litigiosidade é o que não falta no Brasil. E o fato dos próprios credores poderem financiar, isso nos Estados Unidos acontece bastante, tá? Isso cria o chamado roll-up, que é quando um credor ele consegue um status diferente, numa prioridade diferente. Ele tem o crédito lá que é quirografário. Ele investe na empresa e ali, naquele momento, ele ganha um status completamente diferente, aqui no caso até de extra concursal. É claro que aqui a gente não vai ter votação, não vai ter plano, não vai ter nada, porque é uma negociação preventiva. Então, ele vai ter um poder de barganha diferente. E eu, sinceramente, não sei como é que isso vai acontecer na prática, né? Nos Estados Unidos isso acontece, isso gera litigiosidade. A forma que como não tem autorização judicial, não tem recurso. Então, a forma de se resolver essa litigiosidade é extremamente interessante. O juiz, ele convoca uma audiência. Ele convoca uma audiência e fala, vamos todo mundo conversar, porque eu estou vendo aqui que vocês pediram umas garantias que não são legais, tem muitos credores insatisfeitos, eu não quero ter que decidir diversas cautelares e mandados de segurança, vamos negociar aqui e ver como é que a gente pode trazer esse financiamento e fazer o financiamento funcionar. Porque, sem dúvida alguma, dinheiro novo é a melhor coisa que pode acontecer numa recuperação judicial. E aí eu acho que é um papel nosso também dos operadores de direito, fazer com que isso funcione. Né? Não vamos tentar criar litigiosidade onde não tem e criar birra, porque esse PL sendo aprovado, ele vai ter uma capacidade de alteração da cultura litigiosa do brasileiro, que eu acho que vai ser um ganho de milhões de anos. A gente vai ganhar em um ano que a gente não consegue fazer há 10, 15.
Então, vai ser uma virada de chave, uma mudança de cultura absolutamente necessária para a gente. Então, acho que cabe a todos nós incentivar essa cultura de negociação e de tentar trazer esses financiamentos, mostrar para os bancos que funciona. A gente tem casos de empresas em recuperação que entraram muito mal e que conseguiram sair. E eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. Enfim, obviamente tem muito mais coisa para falar sobre o DIP, mas eu já exauri aqui o meu tempo. Eu vou encerrar por aqui. Se tiverem alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição. Carol, só para complementar aqui a sua fala, que brilhante, mesmo dentro do pouquíssimo tempo que nós temos aqui, o pagamento desse financiamento, ele deverá ter prioridade em detrimento dos demais créditos objeto dessa negociação, né? É importante frisar esse ponto. E o que criou aqui foi não apenas um estímulo para que as empresas possam ter esse fôlego, né? Esse fôlego e saúde financeira para se recuperar, mas também uma proteção a esses credores, que dentro de toda essa problemática, inclusive, cooperaram, né? Trazendo um ambiente mais sadio, com conforto, para que esses credores possam realizar acordos com os devedores, diminuindo também o risco de serem penalizados com o possível insucesso dessas empresas. Porque olha a situação desses credores que não estavam, eles fazem um aporte financeiro, ajudam a empresa, enfim, qual a garantia que eles teriam? Então, eu acho que muito inteligentemente foi esse ponto do PL, entendeu? Foi muito bacana isso. É uma consideração aqui que eu acho que valeu a pena, né? Eu tenho... Não sei, você queria falar, Camila? Não, pode ir. Não, acho que sobretudo ali... Desculpa, Tati. Não, sobretudo, acho que o fomento privado é essencial nesse momento, porque o fomento público não vai ser suficiente. Aliás, as empresas nem acessam o fomento ao crédito bancário e a ajuda do poder público tem. Então, eu acho que o fomento privado é essencial. Com certeza, com certeza. Acho que bem nessa linha mesmo, queria perguntar para a Carol se não seria talvez o caso de deixar talvez mais explícito no PL, queria ouvir a sua opinião, principalmente com relação a essa questão de garantias, porque pode ser que mesmo você financiando, a empresa venha a ter a sua falência decretada, acontece, faz parte também do jogo. Dessa proteção também desse financiador, ou deixar explícito que qualquer garantia também não vai ser desconstituída, ainda que haja uma decretação de falência. Eu acho que existe um mecanismo para a gente sustentar isso à luz do que já determina a Lei 11.101, mas será que não seria o caso do PL deixar isso mais explícito, claro, mais seguro? Não sei a sua opinião. Olha, Tatiana, eu acho que não. Acho que o PL está bem claro com relação à prioridade do financiamento. A partir do momento que ele coloca como extraconcursal, está fora. O que eu acho que vai gerar problema é que quando você faz um financiamento, você pede determinadas garantias. Sim. E não vai ter autorização do juiz. Então, a devedora ela vai dar uma unidade que pode ser extremamente importante e cara para os credores. E eu acho que alguns credores, e a gente vê isso na prática, quem trabalha com recuperação, tem vários credores que saem impugnando tudo. Nem sei se é tão importante, mas estou impugnando. Então, eu fico pensando até num cenário de falência, né? Se eventualmente vier a falir, como que fica? Tudo bem, é só extraconcursal na RJ, mas na falência aí, o cara desconstitui a minha garantia, a ineficácia? Não, mas ele é prioritário. Pela lei e pela própria lei vigente, ele é prioritário. Então, porque tem um regramento hoje em dia vigente do DIP. Ele só não funciona por esses óbices que eu apontei aqui. Mas eu acho que eu não tenho... não colocar não significa que ele não vai ser prioritário, não. Acho que ele vai ser prioritário. Para mim, não precisava explicar demais, não. O local onde ele se encontra
na negociação preventiva e na suspensão. Então, não faria muito sentido você colocar na legislação inteira. O objetivo é que o financiamento seja concedido na fase pré-processual. Tá? Eu acho que por isso, do jeito que foi colocado, foi muito bem colocado. Os problemas que vão existir são os problemas que a gente já sabe, né? A gente já vê acontecer. Né? Não é pela redação do PL, é a nossa vida. Tá certo, super obrigada, Carol. Agora eu vou para o momento mais importante aqui da nossa conversa, que é a pergunta de $1 milhão, que eu queria pedir ajuda aqui da Juliana, que sempre deixa a gente muito atualizada de tudo que está acontecendo. Eu, particularmente, sou super ignorante em processos legislativos e você sempre nos ensina bastante. Queria saber aí o projeto 1397 aí, e agora? Como que está no Senado? O que a gente pode esperar? Se você tem alguma visibilidade de timing para isso ser votado, aprovado, enfim, vai virar, não vai? Daqui a pouco a pandemia acabou e a gente está discutindo aqui um PL provisório. O que a gente pode esperar, Juliana? Bom, primeiro, boa noite já a todos, né? Estamos terminando aí 18h15 já. Agradeço a audiência das pessoas que estão gloriosamente nos acompanhando por 1h30 hoje, né? Nós costumamos fazer uma conversa sempre de 1 hora e, enfim, o tema rende, acho que daria até para continuar mais, né? Mas não vamos abusar aí da audiência. Agradeço a todos os colegas, né, por ser nova minha colega de vocês aqui na bancada e especialmente a presença aí do Dr. Paulo, que hoje faz história, né? Nós brincávamos antes, é o nosso primeiro convidado, né? E representou muito bem, e fez um papel maravilhoso de contrapor as suas ideias e acho que foi muito produtivo. Eu fiquei com essa pergunta do $1 milhão, né? E as respostas para ela são bem complicadas de serem providas, mas enfim. Antes de chegar na expectativa do que vai acontecer daqui para frente em termos de tramitação do PL, eu acho que a gente tem que pontuar, e eu gostaria de pontuar rapidamente assim, o meu lugar de fala, né? A gente procurou em todos os debates especializar cada uma de nós dentro dos vários atores que trabalham com processos de insolvência. Embora eventualmente faça administração judicial, o que eu gosto de fazer, eu entendo que a diversão está, né, na atuação para o devedor, né? E aí essa é sempre foi, faz muitos anos, a minha experiência. E eu, particularmente, dos últimos anos para cá, tenho preferido cada vez mais recuperações extrajudiciais do que recuperações judiciais, né? Justamente por todas essas questões que vocês pontuam aí, de dificuldade de financiamento, né? Enfim, todos os gargalos que a gente tem. Eu acho que um dos grandes problemas é ter uma lei pensada para um cenário que não é o nosso, né? Vocês estão ouvindo a Juliana? Não, eu acho que travou. Não. Acho que travou. Bom, ela ia responder a pergunta de $1 milhão. Acho que ela caiu. Aqui. Voltou, Ju? Voltou? Boa. Voltei, desculpa. Até onde vocês me escutaram? Você estava comentando sobre a sua atuação e a sua preferência por recuperação extrajudicial, porque não tinha financiamento, enfim, por uma série de coisas. Tá bem, então vamos lá. Partindo daí. Por todas essas dificuldades, eu tenho preferido muito mais recuperações extrajudiciais. Acho que é uma tendência, né, também de amadurecimento do nosso próprio sistema e da forma de trabalhar. E por isso eu fico bastante... eu entendo e concordo com essa preocupação em fazer um movimento contrário, né? Você tem um ambiente que cada vez mais empurra para uma desjudicialização, e o projeto de lei, ele faz um incentivo à judicialização, né? Jogando para dentro do judiciário a negociação coletiva, que, na verdade, nada mais é que uma etapa anterior à própria recuperação extrajudicial, né? Então, se nós tivéssemos uma visão um pouco mais madura do que é uma recuperação extrajudicial e da abrangência dela, nós não precisaríamos aqui, talvez, estar fazendo essa discussão. Me parece que o grande legado do projeto, nesse ponto específico da negociação coletiva, é ampliar o escopo, é abrir para outros atores econômicos que não são só os atores no sentido estrito de empresa.
Eu, na outra vez, como esse debate é uma continuação também do que nós já fizemos há umas 4 ou 5 semanas atrás, né, se não me engano, coube a mim falar um pouco mais sobre recuperação extrajudicial, eu achei que era importante fazer esse apontamento e um segundo apontamento que também é relevante, que foi uma mudança. Quando nós debatemos, até hoje de manhã, quando nós fizemos um recall aqui, eu fiz uma consideração nesse sentido. O texto original previa a inclusão o texto original do PL previa a inclusão dos débitos trabalhistas. E acabou sendo aprovado um texto que exclui de novo da recuperação extrajudicial os débitos trabalhistas, né? Então, ali nós tínhamos o que eu julguei naquela ocasião um avanço e tivemos aí um retrocesso, na minha opinião, né, lógico, respeitando outras que sejam divergentes. A grande questão do projeto, eu acho que, e isso é o valor indiscutível, positivo, é tentar oferecer uma resposta, né? Isso é o grande legado, promover uma discussão como essa que a gente está fazendo agora, mobilizar tanta gente. Acho que nunca na história desse país antes um projeto de lei foi tão comentado e discutido como esse. Então, aí já começa a dar contribuição naquilo que a Ana Carolina colocou muito bem, que é a mudança da cultura, né? A mudança da cultura de criminalização do devedor em crise. O momento que eu vejo um buraco desse, puxa todo mundo para baixo, acho que isso gera um outro ambiente, né, e facilita os processos de negociação. Coube a mim, então, agora entrando na questão da qual eu me responsabilizei, fazer um pequeno mapeamento da tramitação daqui para frente. Então, hoje nós temos um projeto de lei que foi encaminhado por ofício ao Senado, recebido na Secretaria, na mesa diretora do Senado Federal. Não há uma designação ainda de relator. Esse projeto ele vai receber uma tramitação normal, a menos que haja um requerimento de urgência. É um projeto em que o Senado atua como casa revisora, então ele tem a tramitação do processo legislativo normal. O que isso significa? Apresenta o projeto, determina ele primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, depois, por despacho do presidente do Senado, outras comissões que eventualmente deveriam ser ouvidas, né? E aí, nesse processo todo, se designa, ao final, um relator, vai a plenário e vota. Se isso tramitar da forma normal, é óbvio que nós não vamos ter uma resposta dentro do prazo. A pandemia terminou e o projeto ainda é projeto, né? E como você até comentou aí no início, né, Tatiana? Então, é evidente que possivelmente haverá aí um requerimento de urgência para abreviar essa tramitação. Então, falar em termos de tempo é muito difícil. Ontem nós fizemos pela comissão da OAB do Rio Grande do Sul, né? Até tem alguns colegas meus aí que estão assistindo ao debate. Eu vi que estava entre nós aqui o doutor André Esteves, o Eduardo também. Ontem nós fizemos essa conversa e o relator do projeto, o deputado Isnaldo, do substitutivo, ele não deu uma previsão de tempo, até porque isso é impossível, né? Mas ele já sinalizou no sentido de que há uma articulação Câmara-Senado, devido à importância do tema, que tende a haver um abreviamento da análise em termos de tempo. Então, não é viável fazer nenhum tipo de previsão de 90 dias teremos lei aprovada, né, 60 dias, 120, isso não existe. Temos a dificuldade das votações serem hoje remotas, o que encurta o debate, né, dos senadores, mas o Senado geralmente é uma casa onde as coisas funcionam mais rápido, até porque tem um número menor de representantes, né? Então tende a ser uma tramitação talvez mais rápida até do que aquela que foi na Câmara dos Deputados, onde o projeto começou no início do mês de abril, né? E hoje nós já estamos aí em março, ele levou em torno dos 50 dias para ser aprovado. Embora ele ainda esteja só no começo, nós já temos 8 propostas de emenda, e aí começa a haver uma certa preocupação, porque se essas emendas elas mexerem com o mérito do projeto, o projeto vai ter que voltar para a Câmara. E aí você vai ter uma nova rodada de discussão e de negociação. Porém, essas emendas, e eu não fiz as interferências antes, até para não interromper a conversa, né, de vocês e não fracionar o debate, elas respondem muitas das perguntas que foram trazidas antes de mim, né? Principalmente essas questões relacionadas a financiamento, procedimento, clareza de procedimento que hoje nós não temos. Então, brevemente, assim, até para não permitir eventualmente algum contraponto, a emenda número 1 das 8, ela suprime da suspensão as operações compromissadas e de derivativos. A emenda 2, ela propõe a exclusão
da suspensão dos créditos por produtos agrícolas, operações agrícolas que tenham sido feitas com venda futura e também com preços a fixar. A emenda 3, ela pretende regular a apresentação do novo projeto, de novo plano de recuperação judicial e plano de recuperação extrajudicial, respondendo um pouco aquelas dúvidas que a Camila levantou em relação a como faz, como funciona, como é que processa. Então, não atende as dúvidas que tudo. Enquanto vocês falavam, eu ficava procurando aqui, eu não vou conseguir entrar em detalhes, né? Até acho que numa terceira rodada aí, se isso avançar, vale a pena debater, né? Mas responde algumas das questões que foram levantadas aqui. Existem 2 emendas que fracionam os períodos de suspensão, criam status, né? Uma delas é que a número 4 fala em setores, o que me pareceu bem pertinente. Por exemplo, para o setor turismo e cultura, ela estica a suspensão da exigibilidade das obrigações até o final da pandemia. Para setores que tenham suspensão de atividade por 120 dias do fim da suspensão, e para setores em geral que tenham sido impactados por 120 dias da aprovação da lei. A outra faz o mesmo raciocínio, mas trata em termos de faturamento, que é um outro critério que também pode ser importante. A emenda número 5, a proposta de emenda número 5, facilita o financiamento e aí responde parte das questões levantadas pela Ana Carolina. Porém, enquanto você falava, Ana, também me chamou a atenção que essa regulação de financiamento, não vou falar em DIP para não usar a palavra errada, o termo errado, né? Essa regulação do financiamento que nós temos hoje, já no texto aprovado, ela prevê um financiamento prévio, né? Na etapa da negociação preventiva. Agora, nessa nova ideia que foi introduzida, a gente está falando de um financiamento pós-RJ, já no capítulo das mudanças na Lei 11.101. E aqui tem um tema interessante, o doutor Paulo acho que vai gostar, não sei, talvez, né? É que facilita a negociação, tira da mão do juiz a decisão se vai fazer ou não, porque hoje você precisa pedir autorização judicial, mas dá para o administrador a responsabilidade de fazer a fiscalização de legalidade e, eventualmente, punir aí quem, né, trazer para o processo para punir quem tenha agido de má fé. Que acho que é um mecanismo de autocontrole, vamos dizer assim, que é bem importante, né? Destutela as pessoas, não precisamos tratar devedor como alguém incapaz, né? Precisamos responsabilizá-lo quando ele sai da linha. A emenda número 7, ela muda... aí acho que o doutor Paulo vai gostar dessa. Ela leva a negociação coletiva para a junta comercial, doutor Paulo, mas não é naquela linha do que o senhor falava de certidão com carimbo, tem uma certa cognição aqui que é feita na junta, né? E por último, a última emenda, que é a mais impactante de todas, na minha opinião, ela restringe o escopo de novo. Ela permitiria o acesso à lei, que depois vai ser eventualmente aprovada, a microempresários, empresários de pequeno porte e microempreendedores individuais, tirando de fora, então, da lei todas as empresas que não se enquadrariam nessas categorias. É a mudança mais impactante, talvez aquela que tenha mais pé na realidade, embora a gente, né, esteja aqui olhando para um escopo bem aberto, mas se nós pararmos para pensar, quando você está tratando de um devedor que é uma empresa grande, o poder de barganha é outro e a relação com o credor ela é muito mais equilibrada. E eu acho que o grande objetivo do projeto é equilibrar essas relações, né? E quem precisa de proteção e precisa de equilíbrio e precisa de tutela é justamente o menor empresário, que, como a gente conhece lá dos dados da jurimetria, é quem está no vácuo, né? Os processos são os que mais quebram, os que mais precisam, os que menos utilizam os instrumentos aí da Lei 11.101. Então, não sabemos quanto tempo isso vai levar, o que vai acontecer com essas emendas, mas o debate parece que agora ele vai ganhar um novo fôlego, no sentido de polir aí os instrumentos, né? E talvez a gente tenha aí um resultado disso, um projeto melhor, né, do que esse que foi eventualmente aprovado. Embora eu, particularmente, tenha uma ideia positiva, uma visão positiva aí de tudo isso que veio nesse debate dentro da Câmara. Então, rapidamente, para apontar essas questões, eu não respondo a pergunta de $1 milhão, Tati, mas eu... Não, mas está bem encaminhado, né? Estamos entendendo o processo legislativo e onde a gente vai chegar, possivelmente. É isso aí. Então, agradeço aí, fico à disposição. Acho que a gente tem grandes
observações sendo construídas aí no nosso grupo, nos comentários. É uma pena que a gente não tenha tempo para responder todas, né? Mas eu agradeço a todos e a atenção e fico à disposição aí para, eventualmente, algum esclarecimento. Então, Tati, Ju, aproveitando sua brilhante exposição aí, esclarecendo para todos nós a questão do processo legislativo, com relação a essa emenda número 8, de restringir o procedimento para micro e pequena empresa, eu concordo que essas foram, sim, muito afetadas pela crise. Mas o que nós temos hoje são que muitas médias empresas também precisam negociar com seus credores e elas não têm fôlego. E aí, quando elas não têm fôlego, ao invés dela requerer uma negociação preventiva para negociar com todos os credores, por tudo que nós já falamos, de tornar isso de uma forma coletiva e não individual, fora do judiciário, por uma jurisdição voluntária, vai ter que se utilizar das ferramentas que temos hoje de diversas ações revisionais de forma individualizada, sobrecarregando ainda mais o judiciário. Assim, então, isso, ao meu ver, é bastante temerário. E cabe voltar rapidamente, já estou finalizando, que aí, ao invés de ser uma ação de intervenção mínima, um procedimento pouco viscoso, em que o juiz praticamente não terá o que decidir, não tem, na negociação preventiva, que não há trabalho algum para o cartório. Aí o cara vai entrar com uma ação ordinária que exige decisão intensa do juiz, que exige movimentação do cartório de forma individualizada, e ao invés de ser uma ação movida por um devedor, buscando solução preventiva com uma gama de credores, você vai ter milhões de ações de credores contra a devedora, ou seja, ao meu ver, assim, que você potencializa a judicialização com esse procedimento, aí voltando à emenda número 7 da junta comercial. Então, assim, esses são os meus apontamentos e são as minhas duas grandes preocupações com relação a essas duas emendas. Mas concordo que essas pequenas e médias empresas foram muito afetadas pela crise, mas, enfim, essas médias e as outras também foram muito afetadas e também precisam de ter um ambiente que possam negociar. Vai lá, Tati. Eu vou fazer um super rápido comentário, que a Tati já me deu a palavra aqui para não me esticar demais. Eu concordo, Irine, com a tua observação, e aí tu está tocando justamente no conceito do que é uma microempresa, né? Que já está defasado já faz muito tempo, por razões aí de política tributária, né? Nós devíamos estar trabalhando com outros tetos, mas é por aí. Eu acho que tu tem toda a razão, não dá para deixar o médio grande, vamos dizer assim, também precisa de proteção, né? Vai lá, doutor Paulo. A gente não está te ouvindo. Aí. Não, agora sim, agora sim. Gostei também muito do que a Juliana falou e acho que tem um valor o projeto realmente, essa abrangência do agente econômico. Agir. Portanto, não vão ser necessárias aquelas montes de ações revisionais de contrato, porque essa declaração ele já usa para comunicar os credores e chama os credores na sequência para a negociação. Então não tem que ir para o judiciário. E eu pergunto de novo, por que vamos gastar o dinheiro do judiciário para o carimbo? Por que vamos usar mão de obra cara? Eu vou falar uma coisa, se vocês olharem os dados da Justiça em Números, se vocês olharem o que o país gasta no PIB, o que o judiciário entra no PIB do país, é muita coisa. É um custo muito alto. Nós temos que usar o serviço público com racionalidade nesse momento. Então, vamos deixar o judiciário para cuidar daquilo que ele realmente sabe cuidar. Solucionar conflitos. Quando for para ter consenso, vamos deixar as partes negociarem. É isso. Bom, eu acho que nem preciso fazer um fechamento, né? Acho que a gente debateu, tem ainda muitas dúvidas, muitas questões que a gente gostaria de aprofundar. Quem sabe um terceiro café aí pra gente.
Nós já estouramos o nosso tempo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui virtualmente, nesse nosso bate-papo. Agradecer ao Dr. Paulo pela sua presença, a Irine, Juliana, Camila, Ana, Carolina. Sempre um prazer estar discutindo isso com vocês, aprendendo sempre com vocês. Gostaria de, mais uma vez, agradecer os nossos apoiadores, o apoio institucional do IBDE, do IBAJUDE, do IWIRC, e assim, rezando, né, e torcendo para que a gente faça outros cafés tão importantes como esse, com salto, né, sem sair do salto, que eu acho que isso que é importante aqui para a gente. É isso, gente. Boa noite, agradeço a todos e estamos sempre aqui à disposição para quem tiver perguntas, enfim, a gente pode responder individualmente depois, que acho que não deu tempo aqui de responder todas. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom